Olá, vamos dar prosseguimento aos nossos diálogos sobre o enfrentamento ao racismo institucional. Neste módulo, vamos trabalhar algumas considerações baseadas numa pesquisa realizada por nós em 2006, intitulada Racismo Institucional, a cor da pele como principal fator de suspeição. Antes de tudo, gostaria de lembrar que o Estado brasileiro e suas instituições não foi construído de baixo para cima, ou seja, a partir das necessidades da população de uma forma geral. Ele foi construído a partir dos interesses daquelas pessoas que compunham a elite econômica e política. E nessa perspectiva, as polícias militares também, como todas as grandes instituições de ordem nacional do nosso Estado, em seu princípio, esteve muito vinculada aos interesses dessas elites. Com a chegada da família real em janeiro de 1808, muitas instituições passaram a ser criadas aqui no Brasil para dar suporte à realeza e aos nobres que aqui aportaram, com medo lá de Napoleão. Bom, vamos agora verificar a origem das nossas instituições, em especial da Polícia Militar, de uma forma sintética, a partir da experiência do Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi lá no Rio de Janeiro que a nobreza e a realeza se instalaram para governar o Brasil. Vamos encontrar em Amaro Lima, 2004, coronel da reserva, estudioso das relações de poder, que o formato das polícias militares que temos hoje tem a sua origem na Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, criada em 10 de maio de 1808, e na Divisão Militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, que foi criada em maio de 1809. Essa divisão militar, que era tipicamente militar, e que tinha a missão precípua de zelar pela tranquilidade pública, periodicamente foi empregada para perseguir e capturar escravos, fugitivos e vadios à sua época. Nessa perspectiva, vamos verificar logo de imediato dois componentes que precisam entrar nas nossas reflexões. É a elite, a visão que a elite tinha, bem como a cultura que se tinha naquela época, que de alguma forma se perpetuou na sociedade brasileira. Então, a elite permitiu a criação de uma divisão militar que tinha como função principal a tranquilidade pública, mas que periodicamente era empregada para perseguir e capturar os negros fugitivos. No decurso do século XIX, não só no Rio de Janeiro, mas nos demais grandes centros populacionais do Brasil, cada vez mais uma quantidade maior de pobres livres ou pobres sem patrão passaram a se acumular e a chegar nesses grandes centros. E nessa perspectiva, as elites passaram a ter a necessidade de instituir ou de formular instituições que pudessem, de alguma forma, exercer um certo controle dessas populações que começavam a incomodar nos grandes centros. Para Holloway, as instituições policiais elas foram criadas para
aumentar o poder de enfrentamento das elites. Ele diz mais que isto, de certa forma, explica as aparentes contradições do Brasil atual. Ele fala que existe as leis formais, as instituições encarregadas da aplicação desse corpo legal, mas também existem as normas socioculturais que regem o comportamento individual. Esses são três componentes interessantes para que nós possamos refletir. As leis, as instituições responsáveis pela aplicação das leis e as normas socioculturais que regem o comportamento individual. Por exemplo, vou falar uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. A gente vê com os olhos. Entretanto, interpretamos com os conceitos ou preconceitos que existem dentro de nós. Quando a gente nasce, os nossos pais, os nossos avós, nossos tios vão dando significado às coisas. Eles vão apontando determinadas questões e vão dando para a gente significados. Nós não sabemos, ao nascer, de nada. As pessoas vão atribuindo valor e significado às coisas e nós vamos internalizando. Quando chegamos na fase adulta, vamos olhar para as coisas e vamos dar aquele significado que aprendemos lá atrás, que alguém colocou em nós, né? E aí acontece o seguinte, por exemplo, o mesmo fato observado por 10 pessoas, é possível que cada uma tenha interpretações diferentes. Porque cada uma vai interpretar a partir dos conceitos ou preconceitos que tem dentro de si. Vamos encontrar em Kate, 1989, o extrato de uma petição que o Clube Militar, principal órgão de articulação dos sentimentos do Exército à época, fez à princesa regente. E fala assim: que não consentisse mais fossem os oficiais e soldados do Exército encarregados da captura dos pobres negros que fugiam à escravidão. Então, não só as instituições policiais, mas inclusive o Exército, segundo essa petição, não é, colocada lá em Kate, deixa isso muito evidente. E essa petição ocorreu em virtude de quê? Após a Guerra do Paraguai, onde os negros, a comunidade negra, se ombrearam dentro do exército, dentro das fileiras, e se dedicaram à vitória. Ao retornar, o próprio exército, de alguma forma, começou a questionar essa situação de perseguir os negros fugitivos. O termo filtragem racial foi empregado inicialmente nos Estados Unidos para descrever a conduta policial de parar veículos em rodovias a fim de serem revistados utilizando-se de critérios raciais. É a tática de mandar alguém parar só por causa da cor da pele e uma vaga suspeita de que a pessoa esteja tendo um comportamento delitivo. A escravização, enquanto processo formal, legal,
do Estado brasileiro não existe mais. Entretanto, o racismo, enquanto subordinação das raças, enquanto desqualificação dos negros e mestiços, ainda persiste, ainda é uma realidade, de forma velada, de forma implícita, muitas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, mas é uma realidade. Precisamos superar a ideia de que a prática do racismo advém de uma intenção de prejudicar alguém em virtude da cor da pele. A intenção é muito difícil de ser calculada, de ser medida. É resultado, inclusive, das nossas preferências, da nossa história, bem como, muitas vezes, essas intenções elas se manifestam de uma forma tão automática, tão não pensada e refletida, que chegamos a pensar que não temos preconceito racial. E é por isso que os estudiosos falam que a gente não pode identificar se é racismo ou não pela intenção, e sim pelas consequências dos fatos, e sim pelo fato em si. Roberto da Mata, antropólogo brasileiro, tem um livro denominado Carnavais, Malandros e Heróis. Neste livro ele faz um estudo sobre o emprego do rito. Sabe com quem você está falando? E ele fala que esse rito indica que o sistema social brasileiro está estruturado de forma a manter uma hierarquia social, havendo em si um antagonismo entre regra e prática. Revela duas situações. A primeira é que procura divorciar a regra da prática. E a segunda fala sobre duas concepções. A primeira concepção de que existe uma cordialidade e uma integração do povo brasileiro, mas a outra concepção diz: existem grupos, pessoas que para com elas deve-se ter um respeito maior, uma deferência maior. Quem protagoniza este rito, quem fala este rito, sabe o que você está falando. Ele quer sair da esfera do anonimato, da esfera do indivíduo universal, onde as regras e as leis devem e podem ser aplicadas, para adentrar-se no mundo da personalidade, do pessoal. Ele sai do indivíduo e entra no pessoal. Do contexto de dizer, olha, eu faço parte de um outro grupo, eu faço parte de um outro contexto, uma cidadania especial. Eu posso, inclusive, alterar o seu bem-estar, eu posso, inclusive, alterar a sua situação funcional. É uma ameaça, na realidade. Procurando sentir o impacto do rito, sabe por que está falando na atividade policial? Uma das perguntas do questionário que foi aplicado a 469 policiais, justamente questionava se ele, policial, já havia passado pela injunção do rito, sabe o que está falando. E na oportunidade, 350, 77,3% afirmaram que já sofreram o rito, sabe por que está falando. No questionário aplicado, havia uma pergunta que questionava se o policial já havia priorizado abordar negros ou pardos. 208 policiais responderam que sim, ou seja, 45%, enquanto não 254. É um índice muito alto. Tivemos a preocupação de fazer um cruzamento de informações entre as respostas à pergunta quem já passou
pelo rito e a resposta à pergunta quem já priorizou abordar negros e pardos. A tabela 25 reflete bem isto. E aplicando, a partir dessa relação, desse cruzamento, aplicando o teste equiquadrado de PISA, que é um modelo estatístico, chegou-se à conclusão de que há uma relação de dependência, ou seja, abordar negros e pardos é uma variável que depende da variável rito, sabe o que está falando. Significando dizer, uma das conclusões que poderíamos tirar é que a prioridade em abordar negros e pardos é para fugir à aplicação do rito. É para fugir ao perfil das pessoas que normalmente aplicam o rito, que, pela pesquisa também ficou colocado entre os policiais que já sofreram esse rito, normalmente quem aplica esse rito são as pessoas brancas. Quanto à filtragem racial, que é descrita naquele momento em que o policial seleciona um veículo para fazer a abordagem em virtude de critérios raciais, 259 policiais, conforme a tabela mostra, responderam que independe. Entretanto, 99 policiais, representando 21,7%, responderam que sim, que o negro dirigindo um carro de luxo é a situação mais suspeita que exige uma abordagem. Muitas vezes o policial e as pessoas de uma forma geral dizem, olha, eu não tenho preconceito não, e não tenho preconceito racial não. A questão é classe. Então, para tentar dirimir essa dúvida e verificar se realmente é classe ou raça, no questionário que foi aplicado, nós tínhamos duas perguntas distantes uma da outra para que uma não induzisse a resposta da outra. E na primeira pergunta era, você está no alto do edifício e lá embaixo você vê um trio de policiais no exercício da sua atividade. Em cada lado da rua vem um homem, cada um branco e o outro negro. Os dois, em termos de trajes, não podem ser descartados. Os trajes, as roupas, são similares, são bem próximas. Então, você não vai descartar pela roupa, pelo traje. Qual a tendência do trio que está lá embaixo priorizar? Vai priorizar o negro ou vai priorizar o branco? E os profissionais responderam, segundo a tabela 32, que está à vista, eles responderam 51,3%. Colocaram que o trio vai tender a abordar o negro, enquanto 83% entre os alunos do CFO e 67,9% entre os alunos do CFSD. Quando lá na frente a pergunta já coloca ele no trio, 28% entre os profissionais disseram que que também iria priorizar abordar o negro. 27% dos alunos do CFO também e 26% dos alunos do CFSD, que ainda não haviam ido para a rua, nem eles e nem os alunos do CFO. Muito próximo a essas respostas. Vejam como isso é interessante. Enquanto se está observando o trio trabalhar, e no momento em que você está inserido no trio, aproximadamente 30% desses extratos iriam priorizar abordar o negro. A filtragem racial. Em termos quantitativos,
a pesquisa, nós trabalhamos na aplicação dos questionários e na análise de mais de 1.500 BOs. Em termos qualitativos, fizemos entrevistas com 24 policiais militares, das diversas hierarquias, para sondar com eles a sua percepção e se no dia a dia, durante o trabalho, havia alguma brincadeira ou então algo que pudesse assim haver uma combinação para abordar, para priorizar os negros em suas abordagens. Eles responderam que a brincadeira surge normalmente. A brincadeira surge. Ninguém nunca conversou comigo a respeito dessa situação, mas que brinca, brinca. Acho que uma vez ou duas já escutei, uma forma até dessas 2 vezes em tom de brincadeira. Quando colocamos o preto, somos viúvo ou somos zorro, porque é o que dizem. Olha lá, vem ali o zorro. Não, rapaz, ele está viúvo. Uma gozação, não é? Bom, tudo isso significa dizer que são brincadeiras, são conversas que são trabalhadas durante ou antes ou após o serviço. E o que são as brincadeiras? As brincadeiras são manifestações. Nós manifestamos, sim, através de canções, através das brincadeiras, nossos preconceitos ou os nossos conceitos da vida. Então, exteriorizamos, através da brincadeira, através de um xiste, aquilo que existe dentro de nós. Um deles, por exemplo, disse assim: não, eu não sou preconceituoso, não. Eu inclusive, tem um negro que trabalha comigo e ele é daquele, sabe, da alma branca. Da alma branca, tem que ser da alma branca, né? Então, isso tudo, na realidade, revela preconceito racial, que está ainda entranhado dentro de nós. Que nós precisamos fazer um esforço muito grande para identificá-lo, primeiro reconhecer, identificá-lo e erradicá-lo. Nas entrevistas, constatou-se que alguns policiais procuraram atribuir suas ações ao fortuito ou então a uma ação mecânica, tentando assim atenuar a culpa do cometimento da discriminação. Trarei aqui alguns relatos. Já, infelizmente, a gente sempre no dia a dia, infelizmente, acontece esse imprevisto. A questão do preconceito dentro da polícia não existe de fato, de uma forma forte. O que existe é uma ação mecânica. Às vezes, até a minha própria ação de abordagem é uma ação mecânica. De uns anos para cá, eu tenho tentado, talvez não reverter, mas talvez dar uma eliminada nessa questão de toda vez ter um grupo lá, 1 ou 2 de cor e o restante branco, eu vou no de cor. Eu estou tentando reverter isso. Ora, o que é isso? Simplesmente é aquele que já está em alerta, já começou a se policiar, já começou a identificar a reprodução do racismo nas suas atividades profissionais. E é muito importante que isso aconteça, porque só assim vamos conseguir erradicá-la. No dia 25 de maio de 2020, o mundo parou para protestar a morte de George Floyd e de tantos outros Georges ao longo da história das sociedades racistas. Assim, precisamos compreender
a revolta da população. Mas não só compreender, precisamos nos esforçar para sermos seres humanos cada vez melhores, pois aqui no Brasil o racismo se manifesta de igual maneira. Nessa perspectiva, precisamos mudar nossas atitudes, a fim de não mais reproduzirmos o racismo.